place my feet. I miss a beat from my seat. Don't care, get off my back. I make a sound, I wash it down, round, so round. Get off, don't touch my stack. Pressure outside, hit me high, 'cause I'm about to crack. Eu vou conversar agora com o ortopedista, o nosso querido amigo Alexandre Jacar. Muito obrigada, doutor. Tudo bem? Tudo jóia, boa tarde. Boa tarde. Doutor Alexandre, deixa eu entender uma coisa, primeiro de tudo. Nossa linha já está aberta, tá? Você pode ligar à vontade, 3315-1390. A gente sabe que tem muita gente aí assistindo que sofre com dores no ciático e também com hérnia de disco. Mas a gente quer entender primeiro o que que é. O que que é hérnia? Hérnia é o quê? Bom, acho que primeiro, antes de falar de hérnia, a gente tem que falar o que é o disco, né? Para as pessoas entenderem o que é o disco intervertebral. A coluna, a gente tem uma representação de uma coluna inteira aqui, e a coluna é formada pelo osso da coluna, que é a vértebra, e entre uma vértebra e outra tem o disco intervertebral. Que é isso aqui? Posso segurar? Pode. Então vamos lá, vamos entender. E esse disco funciona como um amortecedor da coluna. Isso aqui é o disco, ó. Então, estamos aqui com a nossa coluna. Coluna e o disco. Perfeito. Isso permite o movimento da coluna e absorve impactos também. Né? Então, com o tempo, esse disco vai sofrendo um desgaste. E desse desgaste pode vir a hérnia de disco. Que a saída, esse disco ele é bastante gelatinoso, tem um material bastante gelatinoso dentro. E esse material saindo para fora forma hérnia de disco. Hérnia é algo que saiu fora do lugar que deveria estar. Então é como se essa vértebra e essa espremesse o disco e o disco solta um negocinho que vira uma hérnia. Isso, aqui a gente tem a representação do que seria uma hérnia, né? Que é esse aqui. E essa daqui. A gente pode tirar aqui, eu vou te mostrar em mais detalhes. Ó. O disco, essa parte mais clara... Deixa eu pegar aqui e mostrar para a câmera. Vamos lá. A parte mais clara, por fora, é uma parte resistente do disco. E de dentro, essa parte mais gelatinosa, mais líquida. É essa parte de dentro, quando tem uma fissura nessa parte externa, essa parte de dentro sai e forma... Isso aqui seria a hérnia de disco. Uma birruguinha ali. Isso. Praticamente uma birruguinha ali. O problema é para onde que essa birruguinha vai, né? Por exemplo... Para dentro do canal, onde fica a medula e os nervos que mandam toda a informação para as pernas. E essa hérnia pode apertar esses nervos. Cadê o nervo? Mostra o nervo aqui pra gente, doutor Alexandre. Isso. Esse amarelo que sai, esse cordãozinho, é a representação de um nervo. E esse nervo que pode ficar apertado. Entendi. Vamos para a nossa primeira enquete. A gente foi às ruas perguntar, né, também. Pessoal, todo mundo sente dor, viu, doutor? Eu não encontrei quase ninguém que não sentisse dor nas costas, enfim. Vamos lá, roda a primeira enquete pra gente ver. Doutor, tem uma fumigação nas costas e a perna inchada. O que será isso? Perna inchada. Dor nas costas pode dar perna inchada? Que pode ser uma hérnia? Pode ser alguma coisa relacionada, doutor? É muito pouco frequente problemas na coluna darem inchaço nas pernas. Inicialmente, é importante essa pessoa procurar um médico clínico. Esse médico clínico faz um diagnóstico diferencial e, constatando a necessidade de uma avaliação da coluna, aí sim ele vai para a coluna. Mas inchaço nas pernas, primeiro, clinicamente, deve ser avaliado. Entendi. Voltando a falar do nervo aqui, doutor Alexandre, quando o nervo... Tem gente que fala assim, mas eu tô sentindo dor no meu nervo ciático. O que é isso? O que isso tem de relação com a hérnia de disco? Essa hérnia, ela provoca uma inflamação muito grande nesse nervo, como eu disse, né? Então, imaginando que esse nervo vai para a perna, uma inflamação aqui dá uma dor, que nós chamamos de dor irradiada, para o nervo ciático, que é a formação, várias raízes, vários nervos que saem daqui da coluna, formam o famoso nervo ciático. Doutor, a hérnia pode ser em cima, no meio, embaixo, pode ser aonde ela lesionar, é assim que fala? Pode. Por que dá a hérnia? A hérnia, ela na verdade, não existe um fator único. Nós chamamos, é multifatorial. Ou seja, tem fatores genéticos, ou seja, a herança, né? Que é muito mais frequente pessoas que têm pais ou familiares próximos com problema de coluna também ter problema de coluna. E fatores que chamamos de ambientais. Por exemplo, fumar é péssimo para a coluna.
Fumar? O cigarro pode dar hérnia de disco? Acelera a degeneração. Na verdade, assim, é uma sequência, né? Então, fumar acelera a degeneração, o desgaste da coluna, o desgaste do disco. E com o aumento desse desgaste, há maior chance de ter hérnia, consequentemente. Mas a hérnia, vamos supor, tem gente que fala assim, eu tenho hérnia na região cervical, que é essa parte aqui de cima. Por que dá aqui? Todas as hérnias têm esse mesmo princípio do desgaste. Então, a hérnia se dá principalmente onde tem mais movimento da coluna. Com mais movimento, o disco fica mais suscetível à lesão. E a falta de movimento? A pessoa que fica muito tempo sentada, pode ter uma hérnia de disco? É péssimo também. Também acelera. O sedentarismo também é um grande inimigo da coluna. Também acelera o desgaste da coluna e assim também chance de hérnia. Agora, tem gente que não sente essa irradiação aí que o doutor Alexandre falou, né? Não sente, tem a hérnia em determinado local aí da coluna, no meio, em cima e embaixo, e não sente irradiar para a perna. Por quê? Primeiro, a gente tem que lembrar que 80% da população vai ter uma dor, uma lombalgia, uma dor na parte baixa das costas. Então, e isso, na maioria das vezes, não está ligado à hérnia. Né? A dor nas costas pode vir tanto dessa articulação aonde está o disco, não necessariamente com hérnia. Pode vir da parte de trás, temos uma articulação na parte de trás da coluna também que pode provocar dor. A musculatura da coluna, uma dor muscular, também provoca essa dor nas costas. Então, são vários problemas, pequenos problemas, que muitas vezes não conseguimos identificar, que podem dar dor nas costas. Olha a dúvida da Carol. Quero agradecer, viu, Carol, por ter ligado, deixado a perguntinha. Um beijo para você. Ela tem dor lá no bumbum e diz que é uma dor muito profunda, como se fosse um nó. Pode ser ciático? Pode ser o começo do ciático. E dor no bumbum ou na parte de baixo das costas, a gente sempre examina tanto a coluna como a região sacroiliaca. Me permita virar aqui a coluna. Que é essa articulação entre a coluna e o osso da bacia. Lá no cóccix. Quase. Né? Quase. Então, aqui já é a parte do bumbum, né? Então, essa articulação inflamada também gera essa dor. Ou também, a gente sempre pesquisa quadril, que é a articulação da bacia com a perna. Então, essa articulação, tudo isso pode dar dor no bumbum. Então, a gente sempre avalia essas três principais regiões: lombar, sacroiliacas e quadril. Eu quero só ressaltar que quando a gente fala assim, eu tô com ciático, isso é errado falar, né, doutor? Porque todo mundo tem ciático, graças a Deus todo mundo tem ciático, ainda bem. Mas estou com dor no ciático, né, que é o nervo, não é verdade? A gente tem mais uma enquete, vamos ver qual é a perguntinha? Doutor, eu tenho muita dor no lado esquerdo do nervo ciático. O que eu posso fazer? E aí? Perdão, dor no lado esquerdo do ciático, ela falou, né? Isso, é aquela história. Primeiro a gente tem que ter um diagnóstico. Será que é dor no ciático mesmo? Bom, tendo dor no ciático, existem medicamentos para auxiliar. Mas é muito importante dizer que não é só o medicamento, tá? E os medicamentos variam, né? Quando a gente está com uma dor de barriga, uma cólica, é um tipo de medicamento. Dor de cabeça é outro. Dor de ciático ou dor de nervo, nós chamamos de dor neuropática, é outro remédio. E então, primeiramente, ver se realmente é a dor no ciático, passar por uma avaliação médica. Depois disso, o medicamento. E aí, então, a gente tem que sempre lembrar do básico para a saúde da coluna ou saúde em geral. Alongamento, exercício físico, boa postura, alimentação saudável, pra hérnia de disco também? Com certeza. É a mesma regra. É a mesma regra. Na fase aguda, na dor muito forte, a gente não pode indicar exercício. Né? Então, são fases. Aí são tratamentos com remédios. Remédio, fisioterapia para diminuir a dor. Depois essa fisioterapia passa por uma parte de alongamento e conforme a dor for melhorando, exercícios para fortalecimento. E a cirurgia para hérnia de disco é o último caso, doutor? Último caso. Ainda bem, mais de 95% das vezes nós conseguimos tratar sem cirurgia. Tá vendo, gente? Não tem como a gente fugir de uma vida saudável. Todo especialista que vem aqui fala a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar disso, dessa carcaça aqui que Deus deu. Se a gente não cuidar, a gente pode ter uma série de doenças físicas e emocionais também, não é, doutor?
Com certeza. Obrigada, querido. Adorei nada. nosso papo. Obrigado, um ótimo final de semana. Obrigado igualmente. Obrigada. I raise my feet, I miss a beat from my seat. Don't care, get off my back. I make a sound, I wash it down, round, so round. Get off, don't touch my stack. Pressure outside, shake me high, 'cause I'm about to crack.